Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando o 19º Pensador da série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Eu falei pensador, mas hoje estarei falando de uma pensadora. Felizmente o português é uma linguagem ainda um tanto machista, né? Que a gente valoriza mais o gênero masculino ao falar as palavras. Mas eu estarei falando de uma pensadora, que é a filósofa judia Hannah Arendt, que viveu de 1906 a 1975. Eu estarei apresentando suas ideias a partir da sua obra As Origens do Totalitarismo. Então vamos lá. De acordo com Hannah Arendt, quando a gente estuda os movimentos totalitários do século XX, nós precisamos fazer uma distinção entre o antissemitismo enquanto ódio e o antissemitismo enquanto ideologia. O mesmo vale para o racismo enquanto ódio e o racismo enquanto ideologia. Vamos entender. O racismo ou antissemitismo como ódio, ele é um ódio contra uma determinada etnia, e esse ódio ele existe há séculos assim. Então ele praticamente acompanha a história da humanidade. Já o racismo como ideologia, ou o antissemitismo como ideologia, ele é uma transformação recente. Ele surge praticamente assim, no século XIX, século XX, nessa passagem, e ele seria uma transformação desse ódio num sistema de pensamento e de orientações políticas. Então não passa simplesmente, eu odeio pessoas negras. Não, eu crio toda uma teoria com conceitos, fundamentações teórico-filosóficas e científicas, crio um sistema de pensamento e de orientações de práticas políticas que passam a atuar e a legitimar esse ódio. Então, esse ódio ele passa a ser perpetrado por um sistema de pensamento ideológico e por práticas políticas. Isso é novo. Isso é um fenômeno que acontece com os movimentos totalitários. Então, o antissemitismo ele vai se manifestar numa perseguição a grupos considerados impotentes. O que seria um grupo impotente? Um grupo impotente é um grupo que talvez esteja em processo de perder o seu poder. Mas o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha? Os judeus eles eram um grupo impotente, eles estavam perdendo poder político, mas eles eram um grupo que tinha riqueza, um grupo com riquezas. Isso gerava um certo ódio, um grupo impotente que ao mesmo tempo é rico, que tem riquezas, uma riqueza sem poder, e isso gerava um certo ódio a esse grupo. E aí a gente pode compreender então, por exemplo, o antissemitismo do nazismo. A ideologia racista, por sua vez, ela vai passar a caracterizar, como eu disse, a ideologia quando ela orienta práticas políticas. A ideologia racista, ela vai estar articulada ao que a gente chama de política imperialista. Na verdade, a Hannah Arendt chama, outros chamaram antes dela, né, que é o imperialismo. Ele consiste numa expansão do poder político, na verdade, uma expansão do poder político associada a também uma expansão dos instrumentos de violência por parte do império, do Estado. Então, é uma expansão política, territorial mesmo. Há algumas características dos regimes totalitários que a gente pode citar, que a Hannah Arendt cita, né, além do imperialismo. Então, se a gente olha para a Alemanha nazista, ela tentou expandir seu território pelo mundo, assim, infinitamente. A Alemanha foi conquistando terras e expandindo, e além do antissemitismo e do racismo ideológico, então há todo um sistema de pensamento, de cientistas, de pensadores, até filósofos, tentando legitimar o nazismo e de práticas políticas perpetradas. Além dessa questão, existem outras características que a Hannah Arendt traz para caracterizar o totalitarismo. A primeira característica que ela traz é o apoio das massas. Então, por mais curioso que isso seja, os líderes totalitários eles são apoiados pelo povo. Então a gente pega Hitler, né, todo mundo saudava ele com a mão reta, né, e há ali também uma massa que segue esse líder. Então a primeira coisa que o totalitarismo apresenta é esse apoio das massas. A segunda questão que a gente pode citar é uma espécie de lealdade restrita. Os movimentos totalitários, eles exigem das pessoas uma lealdade inalterável. Então, assim, eu farei tudo o que meu líder mandar, não importa o quanto isso seja imoral. Então, tipo assim, se meu líder mandar, vamos supor, eu trabalho para
para o Estado, né? E se o Estado me ordena fazer uma coisa, eu farei. Eu tenho lealdade ao meu Estado, lealdade ao meu líder. Irrestrita, incondicional. Não importa o que ele me mandar fazer. A terceira questão, ou a terceira característica que a Hannah Arendt cita é a questão da propaganda. A propaganda, né, ela é um instrumento que os regimes totalitários usam para conseguir apoio das massas, para conquistar o apoio das massas. Então, assim, os livros didáticos, imagens dos livros didáticos, era muito comum isso na Alemanha nazista, das obras didáticas serem usadas assim com imagens exaltando Hitler ou exaltando a raça ariana e ao mesmo tempo condenando os judeus. Então, há toda uma propaganda. Outra característica do regime totalitário é a presença de uma polícia secreta. A polícia secreta, ela vai estar a serviço do país para capturar pessoas consideradas inimigas. Agora entra o quinto ponto, que é o inimigo. O inimigo, a gente chama o inimigo no regime totalitário de inimigo objetivo. O que seria o inimigo objetivo? O inimigo objetivo, ele não é definido no totalitarismo por ele ser um inimigo real. O inimigo objetivo se diferencia de um inimigo real. Por exemplo, um Estado pode ter um inimigo real que é ameaçador para ele. Então vamos supor que existe um grupo dentro daquele Estado que ameaça o Estado. E aí o Estado se opõe a essa pessoa como inimigo. Agora, o que acontece no nazismo, por exemplo, não era isso. Não era que os judeus ameaçavam o Estado alemão. Eles eram inimigos porque o Estado arbitrariamente decidiu considerar eles inimigos. Então, o governo pode considerar alguém como inimigo, não porque essa pessoa apresenta uma ameaça ao Estado, à política nazista, por exemplo, a política totalitária. Não, uma pessoa pode ser considerada inimiga sem necessariamente haver algo que justifique essa consideração. Então, assim, qualquer um pode ser inimigo se o Estado assim o quiser. Então, no totalitarismo, o inimigo nem sempre é um inimigo suspeito, um inimigo real, nem sempre é um inimigo que quer derrubar o sistema, às vezes não tem nada a ver com isso. O sexto é os campos de concentração. Então, nos regimes totalitários há a presença de campos de concentração. Isso é muito famoso em relação ao nazismo. E aí esse campo de concentração seria um espaço onde as pessoas são tratadas como animais. Então, assim, elas são tratadas como se fossem animais de carga, animais ali, e elas não são tratadas como humanos, são tratadas como animais. O campo de concentração é um campo de experiência onde os seres humanos são destituídos da sua humanidade e são tratados como animais. A próxima característica que a Hannah Arendt cita é a unidade. No regime totalitário, todos são um. A individualidade ela desaparece no coletivo. Então, assim, há a nação, há o povo. Não importa, assim, a pessoa individual. A pessoa individual ela é submergida no grupo, no todo. Então, há uma unidade. Todos são um só. E são essas características que a Hannah Arendt cita. Então, a gente pode considerar, basicamente, as seguintes características do regime totalitário. Primeiro, ele possui um antissemitismo e um racismo não apenas como ódio, mas como ideologia que orienta sistema de pensamento e práticas políticas. Segundo, a política totalitária, né? No totalitarismo, a política ela é imperialista, ela visa a expansão do poder político. Terceiro, há o apoio das massas. Então, assim, a população, a massa, o povo mesmo, apoia o regime. Há uma lealdade irrestrita. O regime o movimento exige uma lealdade incondicional. Quinto, há a propaganda, que é usada pelo regime totalitário para convencer a massa, para conquistar a massa. Sexto, há a polícia secreta, que é um núcleo que presta serviço ao Estado. Sétimo, há um inimigo objetivo, que não precisa ser alguém que se opõe ao Estado, mas alguém que o Estado simplesmente decidiu arbitrariamente considerar como inimigo. Oitavo, existem os campos de concentração, onde as pessoas são tratadas como animais. E nono, há uma unidade. Não existe o indivíduo, mas sim o todo, o coletivo, a nação, o povo. Essas são as características do totalitarismo, de acordo com a Hannah Arendt. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O próximo pensador que vai estar sendo apresentado, deixa eu estar olhando aqui, em ordem alfabética, como eu disse para vocês, eu tenho tentado seguir a ordem alfabética. O próximo pensador a ser apresentado será
uma socióloga conhecida como Harriet Martineau. Eu já deixei repito aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e até mais.